Fala aí, pessoal, vamos ao serviço. Vamos lá, um tema que eu acho que ninguém toca, né? Porque por dois motivos, né? Como eu sempre digo, a maioria está na atividade, talvez não tenha como tocar nesses assuntos. E aqui se passa muita imagem que isso aqui é um mar de rosas, obra e tal, e não é. Então, existe sim muito pedreiro que pega a obra, a gente sabe que é verdade, e não termina. Ele pega o dinheiro, o sinal, ou até no meio da obra, e ele não termina. Motivos porque ele gastou já o dinheiro do cliente, ele está totalmente já quebrado, ele já pegou mais do que ele fez, ele faz a conta, ele arruma outro serviço e ele larga. Ou até isso mesmo, ele está num serviço que ele cobrou, vou dar um exemplo, ele cobrou 2.000, já pegou 1.000, aí parece um serviço de 10.000 para ele, só que o cara está com pressa, ele larga aquele para fazer o outro. A gente sabe tudo isso, às vezes ele não tem capacidade, pegou, mas não chegou numa... Ele sabe fazer quase tudo que ele combinou. Aí tem lá, sei lá, um telhado colonial que ele não sabe fazer. Ele cobrou de qualquer jeito e chegou no telhado, ele abandona a obra, né? Alguns deixam até as ferramentas para trás. A gente sabe que isso é verdade. A gente chega em várias obras que está cheio de ferramentas. O dono da casa fala: não, essa ferramenta é do fulano que nem voltou para buscar. Mas ninguém fala do outro lado, né? Porque ninguém tem coragem, porque teoricamente você está fazendo uma besteira, né? Quando você decide abandonar, mas não porque você é moleque, safado, simplesmente não dá mais. Aqui não dá mais para trabalhar. Porque acontece, tá? Tem os dois lados da questão. Tem um lado, ponto de vista do cliente, mas tem o nosso ponto de vista. Só que a galera não sabe como largar, né? As pessoas... eu conheci muito poucas pessoas que sabem como, se você não puder terminar, como é que você faz para largar. Já passei por isso mais de uma vez e abandonei a obra mais de uma vez. Aqui outro dia eu vi até um aí fazendo piada com o outro que abandonou, não sei o que. Eu já abandonei e não foi uma vez só não, foi mais de uma. Mas tem um jeito de abandonar e você sair limpo. E não é só você pegar o dinheiro e devolver para o cliente, porque às vezes você não tem mais aquele dinheiro para devolver. Mas existe uma maneira assim de não terminar o serviço que não te agrada. Eu vou ter que dar um exemplo, tá? Vou tentar ser o mais rápido e resumir. Para datar, isso foi no ano de 2002, se eu não me engano. Fui trabalhar para um senhor, um casal de gente idosa, mas ele estava completamente lúcido, ele tinha uma filha adotiva. E primeiro dia a gente era longe de casa, a gente foi trocar de roupa, trocamos, cheguei no banheiro e tinha uns 8 cachorros daquele picha dentro de casa, o banheiro cheio de merda de cachorro. Me deu um nojo danado. Troquei de roupa. E no dia seguinte ele me chama de manhã e fala assim: pô, eu queria pedir para vocês não usarem o meu banheiro, porque a minha mulher não gosta de peão dentro de casa. Talvez vocês falem ali que você tinha que ter largado. Mas se fosse tão simples, né? Aqui se fala muito que você faça o que eu quero, pega o serviço que eu quero. Mas sei lá, como você já está estabelecido, se for verdade também. Porque a gente sabe que a vida é sofrida. A equipe era eu, mais 2 pedreiros e 3 ajudantes. Nós éramos em 6. E não é tão simples assim, né? São famílias que dependem daquele dinheiro, não tem nada fechado, você vai abandonar um serviço bom. Era para construir uma casa de padrão classe média. Ela teria 2 andares, embaixo seria uma garagem grande, sem nenhuma, só os pilar, e entrar carro e caminhão. Em cima a casa, grande, bonita. Eu cobrei bem e ele aceitou, dentro de uma lógica, daquele jeito que eu ensinei a vocês. E eu não vou dispensar só por causa disso, eu vou dar meu jeito, né? O soldado dá um jeito. Não tinha como fazer um vestiário lá, não tinha. Era um quintal onde tinha a casa dele, ia ser feita essa casa e não tinha local. Aí a gente improvisou lá uma armadeira só para trocar de roupa. E o banheiro eu fiz um acordo com o cara do bar da esquina e ele deixou a gente usar. E eu passei a almoçar lá para dar uma forra ao cara e tal, para usar o banheiro dele toda hora e tal. Tudo bem. Esse senhor, ele era uma pessoa muito complicada, até pessoalmente. No primeiro dia a gente estava almoçando, o filho dele entrou nesse bar, sentou e falou: vocês estão trabalhando lá Ele morava no mesmo quintal, nos fundos. Vocês estão trabalhando lá na casa da minha mãe e do meu pai? Eu falei: são sim. Aí ele falou: boa sorte. Eu falei: por quê? Ele: porque eu acho que tu vai se lascar com meu pai. Aí eu: por quê? Ele falou: cara, é que alguns dias tu me fala. E eles não se davam, né?
Eu falei, já senti que vou ter problema. E ao longo da obra ele me aprontou várias. Muito arrogante, muita falta de educação, não dava nem água pra gente, a gente tinha que comprar água. E foi uma série de coisas ofensivas, né? As palavras dele não eram legal. O jeito que ele tratava essa filha adotiva, ela já era de maior, mas ele jogava na cara que ela só não morreu de fome quando era criança porque ele adotou. E ela era acima do peso, ele, essa gorda, não sei o que. Ele tinha um jeito totalmente escroto de ser. Ela era escura e ele falava sempre, porque ninguém ia adotar essa criança escura e tal. Ele era totalmente preconceituoso e escroto, né? Mas eu fui aturando, o serviço era bom. Então a gente chegou na fase que, para não ficar muito grande, vou tentar resumir, foi muita coisa. Mas a gente fez tudo direitinho, do jeito que tinha que ser feito. E ele sempre questionava. Vou dar um exemplo rápido. Chegou, a gente bateu, fez os pilares, cinta e botou a laje, ia ser usinada, era muito grande a laje. Aí eles mandam um técnico vir antes para verificar o escoramento da laje, para ver se está tudo certinho e mandar o caminhão. E ele estava agoniado pro técnico chegar. Eu falei, esse filho da puta, ele é foda, né? Aí quando o técnico chegou, ele colou no técnico. Aí a primeira coisa que ele falou pro técnico, pode falar a verdade. Não tá legal não, né? O técnico olhou pra ele, olhou pra mim, eu nunca tinha visto o cara na vida. Aí o cara se ligou numa pergunta idiota dele. O cara olhou tudo, o pai falou, cara, vou falar uma coisa pro senhor. Anos que eu não vejo uma laje tão bem escorada. E eu até entendo porque que ele reforçou tanto. Eu ia até perguntar a ele porque que ele reforçou tanto, agora eu já até entendi, não vou nem perguntar. Porque ele se ligou que o coroa era insuportável. Eu dei até uma escorada a mais, já sabendo que ele ia fazer. Então é o tipo de coroa assim, né? A gente fez lá uma escada, ainda estava na forma, e ele, no dia seguinte cheguei de manhã, ele falou que estava passando mal, teve que ir para o hospital porque a escada estava toda torta. Aí a gente, por quê? Aí, não, porque não tá certo e tal. Aí o outro cara que estava trabalhando comigo ficou puto, foi lá, arrebentou, tirou a armadeira todinha, já estava secando. Aí mostrou a ele e tal. Aí ele é que com a madeira eu tive uma visão errada. Aí eu fui até parar no hospital. Então é só para vocês entenderem. E a gente foi, faltava. A casa ficou, os pilar pronto, bateu uma laje, subimos, bateu uma segunda laje, fizemos tudo. Faltava botar o piso, porta e janela e pintar. Só. O dinheiro estava dando certinho junto com a obra. Até tinha um pouco mais de dinheiro por causa daquele método que eu sempre usei de pegar e deixar uma semana para frente. Então na verdade eu estava tranquilo. Ele nunca ofereceu água, nada, barra disso aí. Até que um belo dia, numa sexta-feira, ele conversando comigo, ele me ofende um cara que estava trabalhando comigo de ajudante, sobre a cor dele. Ele faz lá um comentário ofensivo. Não vou falar aqui, não vem ao caso. Mas foi bem ofensivo e sem necessidade. Até o rapaz do saco de cimento, que caiu lá para quem está acompanhando, que era meu encarregado lá na obra, meu compadre. Foi o primeiro trabalho dele. Ele tinha 16 anos, nunca tinha trabalhado. O rapaz nem escutou, mas ele falou comigo. Mas aquilo me falei assim, sabe uma coisa? Chega. Meu coração falou, chega. Só que eu falei, não vou trabalhar mais. E aí vem o sistema como é que eu uso. Eu usei sim algumas vezes para sair de algum trabalho que não dava mais. Chegou o meu limite. Cheguei para ele e falei, seu Dário, hoje é sexta-feira. Semana que vem eu vou vir todos os dias, de segunda a sexta-feira, com toda a minha equipe. Vou trabalhar e seguir os horários que nem eu sempre segui. Vou dar o maior gás na sua obra. O senhor pode ficar tranquilo, não vai ter nenhuma sabotagem, vai ser tudo feito de primeira. Só que na sexta-feira eu não quero que o senhor me pague. Eu vou arrumar minhas coisas e vou embora. Eu vou lhe dar uma semana a mais, para o senhor não se sentir prejudicado. Como é empreitado, o senhor sempre pode ficar com aquela sensação que eu estou lhe enganando. Depende do trabalho, você pode dar 2 dias, 3 dias, mas como era um trabalho grande, era uma obra grande, de porte grande, eu falei, vou dar uma semana para ele. Aí tu fala, pô, mas aí tu pagou os caras uma semana do teu bolso? Paguei, porque eu sempre me preparei para qualquer problema, paguei. Esse foi um problema que aconteceu e eu sabia que ia dar algum problema. Eu achei até, nessa fase eu já achei que eu ia conseguir terminar, faltava só o piso, botar porta e janela. Eu falei, acho que por incrível que pareça eu vou terminar, mas naquele dia foi a gota d'água. Falei isso pra ele. Na segunda-feira, no mesmo horário, certinho, eu cheguei lá com a equipe. Aí ele falou, pô, você chegou aqui certinho, ele falou de cabeça quente, malandro, né? Aí passou meia hora que a gente estava lá, chegou aquela filha dele que eu falei, com a bandeja, pão, presunto, mortandela, café com leite.
Meu pai pediu para servir para vocês. Eu falei, pai, não dá nem água. Ah, mano, quer agradar vocês, né? Falou só assim. Eu falei, não, obrigado. Não é falta de educação, mas muito obrigado. Já tomamos um café. E agradeci, não pegamos nada, tá? Já tinha contado para a equipe o que ia acontecer. Inclusive eu tinha fechado já um trabalho que ele sabia que eu ia fazer depois do dele na mesma rua. Mas aí, nesse final de semana eu fui lá, conversei, expliquei ao dono da obra qual seria meu método. Falei, ó, na mesma rua, eu não estou fazendo nada de errado. Eu vou dar uma semana para ele. O cara dessa casa falou, porra, não sei nem como é que tu ficou até agora, bicho. A rua toda conhece essa peça aí. E o que tu vai faltar para entregar, que é quanto tempo de serviço? Eu falei, dava mais um mês. Aí ele falou, vai levar uns 10 meses, ele não vai conseguir terminar, de tanto que ele vai trocar de pedreiro. A rua toda já conhece a peça. Vou resumir a história para não ficar muito longo. Trabalhamos até sexta-feira. Chegou na sexta-feira, eu deixei até 5 horas da tarde, cumpri todos os horários de almoço, aquilo tudo que eu falo para vocês. Todo mundo começou a limpar e juntar a ferramenta, deixar a obra limpinha. Pá. Quando foi quase 6 horas, desci, os garotos tudo com as ferramentas todas, muita coisa que tinha lá. Nessa época eu estava sem carro, a gente ia ter que levar no braço. E ele estava sentado numa mesa, assim, na varanda dele. Aí me chamou, cheguei perto dele e falei, seu Délio, tá aí, lhe dei uma semana de vantagem, já estava pau a pau o dinheiro e a obra, mas eu lhe dei uma semana e avisando o senhor que eu vou trabalhar aqui na rua, vou lhe ver todo dia. Então eu estou fazendo dessa forma porque eu não sou obrigado, como se acha, a terminar a obra do cliente. Eu posso não abandonar, é saber como sair. É o tema desse vídeo. Porque nem tudo é abandono. Você tem o direito de não terminar. Se tornar inviável, isso pode virar até uma outra coisa. Então, ele era um senhor de idade. Então, para me não ofender, não brigar, não discutir, ele vai ter sempre a razão por ser de idade. E lembrando que pessoas mais envelhecem, né? Porque nego fala assim, ele é de idade. Pessoas mais vão envelhecer. E vão ser pessoas de idade mais, se não melhorarem. Dificilmente se melhora quando se nasce mal. Então, existe sim. Então é o tema desse vídeo. Existe não como abandonar uma obra, mas como sair de cabeça erguida de uma obra que você não quer terminar. Eu dei uma semana para ele com a minha equipe completa, porque eu estava preparado para alguma coisa que podia acontecer, mas você calcula o tamanho da obra, 1 dia, 2 dias, já aconteceu outras vezes na minha vida. E aí, resumindo, para não vou ficar contando muita coisa, porque a gente conta, a pessoa ainda acha que a gente está mentindo. Isso é real, isso aconteceu no ano de 2002. E eu continuei trabalhando na rua, e ali eu trabalhei daquele serviço, fiz outro. Inclusive morei nessa rua por 4, 5 anos, quase 6 anos. E ele levou meses para terminar. E ele sentou nessa mesa, quis me pagar aquela semana, eu não quis receber. Ele falou, não recebe. Eu falei, não quero, porque se eu receber, eu não lhe dei forra nenhuma. E eu quero sair daqui sabendo que eu estou por cima e não o senhor. O senhor errou, o senhor foi preconceituoso. Eu não contei pro garoto, porque eu não sei qual seria a atitude dele por ser um menino. Poderia agir de alguma forma. Não sei, conheci ele agora há pouco tempo, então não vou contar para ele. Fica só entre a gente, mas é por isso que eu estou largando. Aí ele, mas não foi contigo. Eu faço isso com a minha filha na cabeça quente quase todo dia, ela não liga. Eu falei, ela não liga porque ela precisa do senhor, porque ela tem necessidade. Ela mesmo já me falou, aqui em particular, ela já falou comigo quase chorando, que ela aceita isso, primeiro pelo amor que ela tem à sua esposa, e segundo, porque ela não tem para onde ir. Ela já é adulta, mas ela ainda não tem uma profissão, não tem nada, porque vocês escravizam ela. Calma, não quero o seu dinheiro. Aí ele ainda falou para mim, todo mundo tem um preço. Pegou um pacote, um envelope desses pardo, tinha um bolo assim, não sei quanto tinha dentro, não abri. Falou, ó, abre aí, vê quanto tem, vê se tu não termina. Eu falei, termino não vou abrir, não faço questão e até logo. E o senhor, lembre bem de que o senhor nunca mais vai encontrar uma pessoa com essa correção com o senhor. O senhor não soube aproveitar. E virei as costas e fui embora, resumindo. Eu não vou contar outras não, porque senão vai ficar longo e vocês acabam não escutando até o final. Aconteceu outras vezes, eu agi da mesma forma. Então, a questão é, uma coisa é você abandonar a obra, outra coisa é quando você decide que não dá mais para você. E pode acontecer. Eu tenho outros casos
de eu tratar uma coisa com o cliente, chegar na hora, coisas que envolvem um terraço que eu fui fazer, terceiro andar. Aí já tinha uma construção lá abandonada há quase 10 anos, a gente demoliu algumas paredes, a parede principal o cara falou, não precisa demolir, porque para fazer outra vai me sair muito caro. E ela era muito na beira, ia ter que botar rede e tal, ele não quis ter custo. Aí falou, perguntei a um amigo meu, que é engenheiro, ele falou que dá para aproveitar, só amarrar. Eu falei, eu não vou botar minha mão nisso. Porque depois se acontecer alguma coisa, você vai esquecer tudo que você está falando e vir em cima de mim. Eu trabalho nessa rua para todo mundo. Usei do mesmo método. Dei a ele, nesse caso eu dei a ele, eu estava lá há pouco tempo, tinha pego só uma semana de trabalho, dei a ele 2 dias, embolsei lá umas paredes que eu já tinha levantado para ele, deixei embolsado, trabalhei no meu máximo e saí e continuei trabalhando na mesma rua, porque sim, você pode. Só que você tem que saber se você está com a razão, qual o motivo, e se não deu certo, não deu certo. Eu não ia botar minha mão numa coisa que eu ia, amanhã desse um problema, quem ia responder era eu, só que você tem que saber sair. Então esse vídeo existe uma maneira correta, sim, de você não terminar a obra do cliente, se você não está se sentindo à vontade com aquela obra por algum motivo. Você não precisa sair correndo, abandonar. Isso cada um vai agir de uma forma, né? Vai ter muita gente aí que vai falar, eu não ia dar uma semana da equipe completa, botar do meu bolso. Mas é aí que eu falei lá na hora de cobrar. É cobrar uns dias a mais, se organizar e agregar valor à sua mão de obra. Então, se você for um cara organizado, esses dias a mais você vai ter dinheiro. Porque você tem que contar com a emergência. Eu estou falando de uma obra de porte médio para grande. Lógico que você está fazendo um negocinho pequeno, você vai encontrar uma forma, dar um dia para pessoas, conversar, ser sincero. Não tem como eu terminar por esse motivo. É possível sim. Há casos e casos, mas é possível. Tá? Eu contei para vocês um caso, lembrando que quando eu fiz isso eu tinha 25 anos de idade, então eu era muito jovem, mas já tinha esse pensamento. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque por mais que faltasse pouco, eu aguentei até ali, né? Porque que eu não ia aguentar mais, é que naquele dia ele passou do limite dele falando uma besteira, e eu fui com a minha mente muito mais além. Aquilo que ele falou pra mim, de repente, se ele fala pra um dos caras que tá trabalhando comigo, ia dar uma merda, e eu ia me sentir culpado de não ter parado na hora certa. Então foi a decisão que eu tomei. Aqui eu não trabalho mais, não deveria nem ter ficado, mas se paga muita bravata aqui, mas você não pode ficar jogando dinheiro pro alto, né? Um orçamento que eu fiz bem colocado, ele pagava em dia, ele era correto de pagar. Dinheiro é dinheiro, com o filho é pequeno dentro de casa eu não vou abrir mão. Valeu? É só um exemplozinho rápido, porque ninguém toca muito nesse assunto. Valeu, gostou? Deixa aí um joinha.